Bom dia, meu nome é Ana Beatriz Medeiros do Amaral, graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo, e o tema do meu trabalho de conclusão de curso é a influência da arquitetura nas atividades de trabalho, um estudo de caso em escritórios home office, orientado pela professora Kelly Lima. O trabalho é dividido em 4 capítulos: a introdução, que contém os objetivos, a metodologia, referencial teórico, resultados, recomendações, conclusão e referências bibliográficas. A pauta do home office tem crescido cada vez mais ao longo dos anos e são vários os motivos que os profissionais têm escolhido para adotá-lo. Em 2018, de acordo com o IBGE, estima-se que 3,8 milhões de brasileiros adotavam esse modelo de trabalho, um número que representa 22% a mais que a realidade de 2016. Nesse ano de 2020, o home office tem estado bastante em evidência devido ao isolamento social, que fez com que 46% das empresas brasileiras hoje adotem esse modelo. Diante disso, é importante salientar que o profissional que trabalha em casa, que tem seu escritório na sua casa, não tem uma estrutura projetada, planejada e adequada para suas atividades de trabalho, diferente daqueles que trabalham em ambientes corporativos. Entendendo isso, o presente trabalho visa propor um conjunto de recomendações ergonômicas para projetos e adequações de ambientes de home office, visto que os profissionais que trabalham em casa dificilmente têm um acompanhamento de profissionais de arquitetura. E o intuito desse trabalho é gerar recomendações que possam nortear esses usuários e esses profissionais na hora de pensar um espaço. Também analisar como os conhecimentos arquitetônicos influenciam de maneira direta e indireta nas atividades de uma empresa, levando em consideração os conceitos de conforto luminoso e ergonomia. E, para isso, analisar escritórios home office apontando seus aspectos positivos e negativos do ponto de vista do conforto luminoso e ergonômico e, através das literaturas, pesquisar sobre as soluções dentro desses confortos luminosos e ergonômicos que se aplicam melhor a esses ambientes home office. Essa pesquisa caracteriza-se por ser aplicada porque traz soluções práticas para um determinado problema e exploratório por ser um estudo de caso. Vale salientar também que o termo escritório foi escolhido para representar os ambientes de trabalho analisados. Então, o campo de pesquisa são dois: um é uma sede de uma empresa de engenharia civil e o outro é um escritório de um engenheiro de software. A coleta de dados se deu através de 2 fases. A primeira foram questionários eletrônicos e a segunda foram visitas em campo, entrevistas, relatório fotográfico e medições nos escritórios escolhidos. Vale salientar também que foram aplicadas ferramentas ergonômicas a fim de coletar dados que foram interpretadas devidamente através de pesquisas bibliográficas. O termo home office deriva da língua inglesa, que significa escritório de casa ou escritório em casa, mas primeiramente ele foi chamado de telecommuting ou teletrabalho, como a gente chama aqui no Brasil, e foi criado por Jack Niles em 1970 com a premissa de levar o trabalho aos trabalhadores. Com isso, a adoção desse modelo vem crescendo cada vez mais ao longo dos anos, principalmente por ser uma forma mais econômica, tanto de tempo quanto de recursos, por se tratar do ambiente de trabalho do profissional ser na sua própria casa. A ergonomia é a disciplina que estuda o trabalho e tem a intenção de adaptar melhor os instrumentos aos seus usuários. De que maneira? Propondo diretrizes que vão nortear o trabalhador na forma como desempenhar suas tarefas e atividades. Ela acontece em 3 dimensões: a física, que envolve corpo, saúde, postura e movimentos; cognitiva, processos mentais, decisões; e a organizacional, com a comunicação e gestão. Dentro da CLT, existem 35 normas regulamentadoras do trabalho, e a norma 17 abrange unicamente questões de ergonomia, como desempenhar adequadamente determinadas funções, que serão melhor explicadas à frente. Dentro da ergonomia, existem várias ferramentas que são utilizadas para identificar a necessidade do ajuste nas posturas e avaliá-las dessa forma. Então, uma dessas é a OVAS, que é o Sistema de Análise de Postura de Trabalho de Ovasco, que combinou 72 posturas e 52 atividades e criou esse quadro ao lado que divide dorso, braços, pernas e carga, ou pode ser também levado em consideração a quantidade de tempo em que o trabalhador passa adotando aquela postura,
com o intuito de identificar qual é o grau de urgência do ajuste daquela postura, que pode ser dividido em 4. O primeiro, considerado uma postura normal. O segundo, que precisa ser verificada na próxima revisão. Terceiro, atenção a curto prazo. E quarto, atenção imediata. Depois de identificado quais são as posições do dorso, dos braços e das pernas de um trabalhador no quadro anterior, faz então um cruzamento nas tabelas para identificar qual é a classificação de urgência da modificação daquela postura. Então, por exemplo, utilizando a tabela que leva em consideração a porcentagem da jornada de trabalho que o trabalhador passa desempenhando aquela postura, vamos obter uma dessas classificações. Então, por exemplo, considerando que um determinado trabalhador passa 40% da sua jornada com o dorso inclinado e torcido, essa postura tem que ser verificada a curto prazo. Se seus braços estão um para cima e outro para baixo durante 40% do tempo, a classificação é 2, e assim por diante. Seguindo a mesma lógica da tabela anterior e tomando como base aquele quadro de posições, nos casos das posturas em que levam-se em consideração as cargas utilizadas naquela atividade, utiliza-se essa tabela, em que vai encontrar o número da interseção dessas posições. Então, supondo que a posição do dorso é 1, reduz-se para a linha 1 dos braços 2, e assim por diante, até encontrar a interseção que diz o número da classificação dessa postura. Outra ferramenta utilizada é o questionário nórdico musculoesquelético, que consiste em um questionário de perguntas sim e não, com o intuito de identificar as dores que determinadas posições estão causando no profissional. A análise ergonômica do trabalho é outra ferramenta que consiste em, primeiro, analisar a demanda, que significa identificar o problema a ser solucionado, analisar a tarefa, que entende melhor as ações daquele profissional, analisar as atividades, como o profissional desempenha as atividades de acordo com os fatores internos, que são suas características físicas, de saúde inerentes a ele, e externas, como horários, normas e o ambiente que ele está trabalhando. A quarta etapa é diagnosticar, ou seja, identificar a origem do problema através dessas análises feitas anteriormente. E, por último, a solução é trazer diretrizes específicas para aquele problema. A antropometria, que é o estudo das medidas do corpo humano, é dividida em 3. A estática, que compreende o corpo parado, sem nenhuma influência de movimento. A dinâmica, que abrange posições em que ocorrem pequenas variações de movimento. E funcional, que são posições específicas em determinadas atividades. A antropometria, os seus parâmetros vão variar de acordo com a etnia, idade e gênero, não podendo ser associada de maneira universal por conta das variações de altura, peso e outras características. A disciplina de conforto ambiental compreende 3 esferas: a térmica, acústica e luminosa ou lumínica. Nesse trabalho, nos deteremos apenas ao conforto luminoso ou lumínico. A NBR 8995, que é a norma regulamentadora que fala de iluminação para ambientes internos, compreende que um ambiente de trabalho necessita de iluminação adequada de acordo com as suas atividades desempenhadas. Então, não deve haver ofuscamento, não deve haver alto contraste para não causar fadiga, ou baixo contraste para não causar monotonia. E para que essas situações não aconteçam e para que exista um dimensionamento adequado da iluminação, é necessário que sejam feitos cálculos de fluxo luminoso, quantidade de luminárias, tudo previsto na NBR 8995. Bom, partindo para os resultados, foram aplicados questionários eletrônicos para entender melhor a realidade dos adeptos ao home office. Então, foram feitos 2 tipos de questionário. O primeiro é destinado aos profissionais home office em tempo integral, ou seja, aqueles que adotam permanentemente esse modelo. E o tipo 2, os profissionais que adotaram o home office devido ao isolamento, ou seja, de maneira temporária. Das 18 respostas obtidas no questionário do tipo 1, ou seja, dos profissionais que desempenham o home office de maneira integral e permanente, maior parte deles desempenha suas atividades no quarto, uma realidade que se repete dentro daqueles que adotaram o home office de maneira temporária, reforçando a ideia de que os profissionais home office necessitam de um espaço que seja adequado às suas atividades de trabalho.
Vale salientar que a maior parte das respostas continham questões sobre necessidade de um layout apropriado, adaptações ergonométricas, iluminação adequada para a sua atividade. Bom, com relação aos escritórios analisados, o primeiro deles é uma empresa de engenharia civil que tem sede dentro de uma residência. O espaço conta com 7,5 metros quadrados e é de uso exclusivo para escritório. A carga horária média é de 10 horas e são dois indivíduos que compartilham esse espaço, um de 66 anos e 1,70 m, outro de 24 anos e 1,75 m. A rotina de trabalho deles consiste em prestação de serviço a uma empresa pública, assim como serviços privados ocasionalmente, também perícias, avaliações de imóveis, análise de empreendimentos e acompanhamento de obra. A rotina ali é muito dinâmica. Então, existem trabalhos de escritório e trabalhos em campo, variando de acordo com a demanda e com o prazo determinado pela empresa a quem eles prestam serviço. A primeira posição analisada acontece na mesa principal, em que são elaboradas as análises de todos os trabalhos de computadores. Quando aplicamos a ferramenta OVAS, obtém-se a classificação 2, que significa que essa postura deve ser verificada na próxima revisão. No entanto, é possível já perceber que o indivíduo não se encontra de forma ereta, seu pescoço não existe apoio, e como é demonstrado na figura à direita, não existe um apoio para os pés, que é recomendado na NR17 para casos em que o indivíduo permanece sentado durante longos períodos de tempo. De acordo com a classificação OVAS, a posição 2 classifica-se como 3, ou seja, atenção a curto prazo. Como podemos observar, nessa posição também não há apoio para os pés e sequer espaço adequado para que eles sejam posicionados rente ao chão, o que pode causar bastante desconforto ao longo dos dias. Existe pouco espaço também para adequação das pernas, o espaço da bancada não é grande o suficiente para que os documentos de consulta sejam posicionados. Como pode-se observar, existem papéis no colo do usuário e a altura do monitor também não é adequada, fazendo com que a sua visão não seja retilínea, e isso pode causar desconfortos no pescoço por estar abaixando constantemente a sua visão e não tem um apoio da cadeira para as suas costas inteiras, ou seja, região lombar e região cervical. A posição 3 acontece quando a impressora vai ser abastecida, ou seja, ela não é contínua, porém, se for frequente, pode causar bastante desconforto. De acordo com a classificação OVAS, ela está como atenção imediata. Isso demonstra também que o layout do espaço não é adequado, então não há um armazenamento adequado, não existe espaço suficiente para armazenamento e nem que os instrumentos que eles utilizam diariamente estejam ao alcance como deveria. Aplicando o questionário nórdico, foi descoberto que nos últimos 12 meses o usuário 1 apresentou dores nos ombros, no pescoço, nas costas, superior e inferior, e recorreu a consultas médicas devido a essas situações. O usuário 2 apresentou dores nos ombros, pescoço, costa superior e punhos, sendo necessária a imobilização dos punhos. As queixas cotidianas dos dois foram costas, olhos e lombar, levando a crer que a posição que as cadeiras oferecem durante a jornada de trabalho possibilitou e potencializou essas dores, principalmente pelo fato de não existir um apoio para as costas como um todo, nem a cabeça, fazendo com que o pescoço fique sem qualquer apoio e sujeito a movimentos desconfortáveis. O fato dos monitores também não estarem em alturas adequadas fazem com que os desconfortos nos olhos e no pescoço aumentem, bem como a falta de apoio para os pés e a falta do espaço adequado para o apoio do braço e antebraço enquanto o indivíduo realiza suas atividades no computador. Com relação ao layout atual, identificou-se que existem alguns problemas com relação ao dimensionamento dos espaços. Os móveis não foram realmente planejados, mas posicionados da melhor forma a atender o imediato. Então,
é necessário que haja um dimensionamento com relação à profundidade, de modo que todos os instrumentos possam ficar ao alcance dos usuários, possa haver um espaço para consulta. Também é necessário um armazenamento de documentos, tanto físico quanto eletrônicos, de modo que a rotina seja mais prática e otimizada. Os usuários necessitam de um espaço contínuo e que seja funcional às suas atividades. Quanto à iluminação, esse escritório está adequado de acordo com o Código de Urbanismo, que prevê que a área da janela deve ter 1/6 da área do cômodo e a área da janela desse escritório contém 1,2 metros quadrados, porém, devido a certas épocas do ano em que a iluminação solar não é suficiente, faz-se uso da luz artificial, bem como momentos em que há trabalho noturno. De acordo com relatos dos usuários, embora a iluminação seja suficiente, ela não é totalmente adequada por não ser direcionada às atividades deles, o que pode causar muitas vezes a fadiga e o incômodo nos olhos. O segundo escritório está localizado em um apartamento em um cômodo de 8,41 metros quadrados, em que um engenheiro de software realiza suas atividades de trabalho remoto, ou seja, ele trabalha para uma empresa que sua sede não é no estado da Paraíba. Sua carga horária é de 10 horas e sua rotina, embora permita flexibilidade, segue o mesmo padrão. Nesse escritório não há variações nas posturas, porque todas as atividades são desempenhadas através dos computadores. De acordo com a ferramenta OVAS, classifica-se essa postura como número 2, deve ser revista nas próximas revisões. Com relação ao questionário nótico, foram apresentadas queixas no pescoço, cotovelos, punhos e mãos e costas na região inferior. Acredita-se que essas queixas são derivadas de, primeiro, não haver apoio na cadeira para a lombar e para a cabeça, o que pode estar causando os desconfortos no pescoço. O fato do monitor não ser de uma altura adequada para a estatura do indivíduo, que pode causar esse desconforto também na região do pescoço. A necessidade também de que todo mobiliário seja adequado para a altura do indivíduo, o fato disso não acontecer pode causar os desconfortos também nos cotovelos, punhos e mãos, visto que os braços dele, como pode ser observado na imagem, não são apoiados totalmente pela mesa, fazendo com que, ao longo dos dias, das semanas, cause esses desconfortos. Quanto à iluminação, ela atende às exigências da prefeitura, de que seja pelo menos 1/6 da área local. Como esse escritório, as janelas correspondem a 1,6 metros quadrados, é mais do que suficiente. No entanto, existe uma película nessas janelas que restringe a iluminação natural e aumenta a necessidade da iluminação artificial, que, de acordo com o indivíduo, ela não é suficiente e causa um sombreamento. Então, para que isso seja corrigido, é necessário que exista uma melhor distribuição e um direcionamento das luminárias para que sejam adequadas ao trabalho que é desempenhado, a atividade que é desempenhada ali. Baseado em todas as análises feitas e nos resultados colhidos, foram propostas recomendações com o intuito de nortear profissionais que trabalham em home office, bem como aqueles que irão projetar esses espaços para esses usuários, para que seja melhor aproveitado e adequado às suas atividades. A primeira recomendação, que é do Código de Urbanismo de João Pessoa, é que o ambiente de longa permanência deve ter pelo menos 6 metros quadrados e ser possível a inscrição de um círculo de 1,8 metros de diâmetro. A segunda recomendação é de que todas as aberturas sejam para o lado externo e que tenham uma metragem mínima de 1/6 da área, em casos de construções de alvenaria, e 1/12 em caso de construção de madeira. A terceira recomendação vem da NR17, que sugere apoios para os pés para aqueles usuários que encontram-se sentados durante longos períodos. A quarta recomendação
é que as cadeiras apresentem apoios reguláveis de pelo menos 20 centímetros, como prevê na NR17, e baseado nas experiências com os entrevistados e nos escritórios, as cadeiras devem ter um apoio para as costas e pescoço para evitar grandes desconfortos ao longo dos dias. É de extrema importância que o dimensionamento dos móveis leve em consideração a estatura do usuário para que aquele espaço seja adequado a ele. Então, deve-se levar em consideração que os pés do usuário devem estar rentes ao chão e com os seus joelhos a uma angulação de 90 graus para evitar dormência. Ou seja, a recomendação é que a profundidade e a altura da mesa permitam que o antebraço fique apoiado para não causar desconfortos no punho e nos cotovelos, e que a altura dos monitores seja adequada para que o usuário possa enxergar de forma reta e não precise fazer grandes movimentações no pescoço para não causar desconfortos e dores. A oitava recomendação é que o layout permita um fácil alcance aos objetos que estão em uso, como prevê a NR17 também, que todos os materiais estejam. E então, baseado em tudo que foi analisado previamente, é possível afirmar que os conhecimentos arquitetônicos contribuem para a otimização do espaço de trabalho, contribuem para a diminuição de desconfortos e solução de problemas que podem vir a ocorrer na realidade desses profissionais home office. A arquitetura pode transformar tanto a qualidade de vida quanto a qualidade de trabalho desses profissionais. E assim eu encerro a apresentação desse trabalho e agradeço a atenção de todos vocês.